Olá turma, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre o Enem. Vamos nos preparar bastante. Esta aula continua sendo a aula sobre gráficos, é a nossa terceira aula sobre gráficos. Mas é importantíssimo que a gente sature esse tema para que a gente possa realmente, quando ver ele lá na prova, a gente dizer, eu me garanto. Então, e também, quando a gente estuda gráficos, a gente não está estudando apenas um assunto. Olha a quantidade de assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos reconhecer as características comuns entre dois gráficos, analisar quando o gráfico é crescente, decrescente e constante. Iremos identificar os pontos de intersecção em um gráfico. Quase todas as questões que envolvem gráfico também envolvem porcentagem. Então nós vamos identificar a porcentagem de um número em relação ao outro. Veja e reveja essa aula quantas vezes você precisar, que é para você se garantir. As duas questões de hoje são também do Enem 2016. Certo? E nós vamos iniciar com a questão 163, ok? Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões Q, em litros por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo T em minutos. Em qual intervalo de tempo em minutos o reservatório tem sua vazão constante de enchimento? O comando da questão é essencial. Só recordando, em qual intervalo de tempo em minutos o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Então, vamos focar aqui no gráfico para a gente ver essa questão. Temos aqui os dois gráficos da questão. Nós temos aqui, como na maioria dos gráficos, um eixo vertical e outro horizontal. Aqui no eixo vertical, em ambos os gráficos, está falando a mesma coisa, ou seja, a vazão em litros por minuto. No eixo horizontal, trata-se de tempo. Só que vamos lembrar, a torneira está colocando água para dentro do tanque. O ralo está retirando a água desse tanque. A pergunta lá, ela quer saber em que momento é constante a entrada de água nesse tanque, Ou seja, ele está enchendo sempre numa proporção. Olha, primeiro, vamos analisar o que é constante em um gráfico. Essa parte do gráfico aqui, ela é uma linha reta, Então, quando se trata de uma linha reta, nesse caso, essa parte aqui do gráfico ela é constante. Aqui é como se estivesse descendo uma ladeira. Então, nesse caso aqui, essa parte do gráfico ele é decrescente. De 15 a 20, volta a ser constante. E de 20 a 25, volta a ser decrescente. Aqui no segundo gráfico, nós temos o seguinte. De 0 a 5 minutos, olha só, está crescendo, Está como se fosse subindo uma ladeirinha. Olá turma, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre o Enem. Vamos nos preparar bastante. Esta aula continua sendo a aula sobre gráficos, é a nossa terceira aula sobre gráficos. Mas é importantíssimo que a gente sature esse tema para que a gente possa realmente, quando ver ele lá na prova, a gente dizer, eu me garanto. Então, e também, quando a gente estuda gráficos, a gente não está estudando apenas um assunto. Olha a quantidade de assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos reconhecer as características comuns entre dois gráficos. Nós também iremos analisar quando o gráfico é crescente, decrescente e constante. Nós também iremos identificar os pontos de intersecção em um gráfico. E quase todas as questões que envolvem gráfico também envolvem porcentagem. Então nós vamos identificar a porcentagem de um número em relação ao outro. Siga comigo. Veja e reveja essa aula quantas vezes você precisar, que é para você se garantir. Ok?
gravação. Aqui então está crescendo. De 5 a 15, nós temos que ele é constante. De 15 até 20, a gente observa que ele é crescente. De 20 a 25, ele volta a ser constante. O que a questão pede é uma coisa bem simples. O nosso olhar é capaz de responder essa questão. Ele quer saber em que intervalos de tempo esse gráfico ele é constante para as duas coisas. Olha só. Vamos analisar o item A de 0 a 10. Né? Então, vejamos aqui o que acontece de 0 a 10. 0 a 10. Nessa parte aqui, o nosso gráfico da torneira ele é constante. Mas observe que aqui no gráfico do ralo, ele tem uma mudança, né? De 0 a 5 ele é crescente e ele só é constante de 5 até 10. Então, nesse caso, eu não posso dizer que de 0 a 10 o enchimento ele é constante. Ok? No item B, fala-se o seguinte, de 5 a 10. Então, vamos ver o que acontece aqui de 5 a 10 no gráfico. 5 até 10. Nessa parte de 5 a 10, você pode olhar lá em cima que é uma reta constante, ok? E aqui, nesse gráfico de 5 a 10, também a reta é constante. Né? Então, nós não precisamos mais analisar os outros itens. Certo? A resposta correta é o item B. Só para que a gente possa perceber que realmente é o item B, você vê que aqui de 5 a 15, o gráfico da torneira ele tem uma mudança, né? Ele tem a parte decrescente, então já excluiria esse item aí. De 15 a 25, também aqui já, só pelo fato de aqui ter uma diferença, já faz com que essa resposta não seja correta. E é claro que de 0 até 25, aí é que tem diversas variações. Então, comprovadamente, o reservatório tem vazão constante de enchimento de 5 até 10, ok? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, reveja a questão, faça as suas próprias conjecturas para que você possa aprender direito, ok? Vamos à segunda questão. Se você está gostando da aula, deixe seu like, certo? Vamos fazer esse canal crescer e muito mais pessoas poderem visualizar as aulas e aprenderem juntos. Agora vamos à questão 138. A fim de acompanhar o crescimento das crianças, foram criadas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, tabela de altura, também adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas apresentando padrões de crescimento estimulados pela OMS. O gráfico representa o crescimento das meninas cuja análise se dá pelo ponto de intersecção entre o comprimento em centímetros e a idade em mês completo e ano da criança. Então você tem aí o gráfico. Agora vejamos. Uma menina de 3 anos, aos 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros. E aos 4 anos e 4 meses, sua altura chegou a um valor correspondente a um ponto exatamente sobre a curva P50. Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina descrito com uma casa decimal no período considerado? Ou seja, qual o período? De 3 anos até a menina. Quando ela tinha 3 anos, ela tinha apenas 85 centímetros. Mas quando ela tinha 4 anos e 4 meses, na intersecção com a curva P50. Então a gente vai subir aqui e encontrar a curva P50, ok? Isso aqui é P15, P50 aqui. Ó. Então, aqui representa a altura da menina quando ela tinha 4 anos e 4 meses. É só a gente olhar aqui na tabela e a gente vai ver ó, que com 4 anos e 4 meses ela tinha 105 centímetros. O que pede a questão
pede qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal no período considerado. Então, vamos calcular esse aumento percentual, ok? Olha como a gente utiliza coisas bem básicas para resolver questões como essa. Primeiramente, se aos 3 anos ela tinha 85 centímetros e aos 4 anos ela tinha 1,05 m, então quanto foi que ela cresceu nesse período? Então vai só fazer a altura dela, 105 menos 85. Isso dá igual a 20, né? Ok? Então, esse foi o crescimento da menina nesse período, 20 centímetros. O que se quer saber? Quer saber quantos por cento foi que ela aumentou. Então, a gente vai ter que fazer uma comparação aí entre a altura dela aos 3 anos e o aumento que ela teve até chegar a 4 anos e 4 meses. Como é que se faz isso, professor? Nós vamos usar a proporção e a porcentagem para isso. Veja só. A altura dela, quando ela tinha 3 anos, correspondente a 100% da altura que ela tinha, certo? Esse 85 representa 100%. Agora, quando ela tinha 4 anos e 4 meses, ela aumentou 20 centímetros, ok? Então, tudo que a gente quer saber é esses 20 centímetros representa quantos por cento em relação à altura que ela tinha, né? Ela tinha 85 centímetros e ela aumentou 20 centímetros. Esses 20 centímetros que ela aumentou representa quanto em relação à altura que ela tinha? Então, você já sabe de aulas anteriores como calcular a porcentagem. É só aplicar a regra de 3 que a gente vai conseguir resolver, ok? Aqui ficaremos assim. 85 multiplicado com x vai dar 85x igual 20 vezes 100, 2 vezes 1 é 2. O total de zero são 3. Então vai ficar 2.000, ok? 85x igual a 2.000. X será igual a 2.000 dividido por 85. Pronto, quando fizermos essa divisão, nós já saberemos quantos por cento a menina aumentou sua altura até chegar aos 4 anos e 4 meses. Então vamos fazer essa divisãozinha aqui, ó. Você vai pegar 2.000 e vai dividir por 85. 20 não dá, né? Então vai ficar 200. 200 por 85. Quantas vezes 85 cabe 200? 85 mais 85 dá 170. E se eu acrescentar mais 85 vai passar de 200. Então cabe apenas 2 vezes, né? Que dá 170. Então, 200 menos 170 é igual a 30, ok? Baixa-se o zero. E agora nós temos 300 dividido por 85. Ó, nós já vimos que 85 mais 85 dá 170. Se eu acrescentar mais 85, 170 mais 85, eu terei 5, 15, 255. Se eu acrescentar mais 85, eu vou ter 10, aí 1, 14, vai passar, né? Vai dar 340. Então, nesse caso, 170 é 2 vezes e aqui vai representar 3 vezes. Ok? 3 vezes 85 é igual a 255 e vamos subtrair. 300 menos 255 é igual a 45, ok? Não tem mais número para baixar, então vamos colocar aqui uma vírgula e aqui passa a ser 450. Nós aqui já estamos em 340.
Se acrescentarmos mais 85, ó, 5, 4 e 8 são 12, vai 1, mais 3, 4. Deu 425. Você já percebe, não vai caber mais 85, tá? Aqui vai ficar, ó, 3, 4 e 5 vezes, né? Então aqui será 5. 23,5. Vamos olhar se alguma das opções combina com isso aí. Legal, né? Então, a opção correta para essa questão aí é a opção A, né? Se vocês observarem as questões, a matemática ela se complementa. Se em uma única questão, você pode recordar vários conteúdos que serão muito úteis para você durante a prova. Precisa correr muito. Assista a aula quantas vezes você quiser. Tire suas próprias conclusões para que você realmente possa dizer, não, agora eu me garanto nesse conteúdo. Certo? Então, para você um grande abraço. Certo? Que você use bem sua capacidade e quando chegar o dia da prova, você esteja bem preparado. Até a nossa próxima aula.